Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Diz assim a palavra de Deus em Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Creis tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Ó Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Deus, Tiago foi usado para trazer essa palavra para a igreja da sua época e também para os nossos dias. As demandas que havia naquele tempo são as mesmas demandas que ainda há nos nossos dias. Ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 26, ele vai tratar desse tema, fé e obras. Depois que ele trata no capítulo 1 sobre a tentação, as provações, depois que ele mostra como a igreja estava enfrentando aquela situação, atribuindo talvez até a questão da tentação, não sabendo separar o que era tentação e provação, ele agora vai se deparar com outra situação que a igreja estava passando dificuldade. E é esse tema que Tiago vai tratar nesse capítulo, nesse final do capítulo agora, sobre fé e obras. Esse texto aqui foi um calo no sapato do grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando leu a carta de Tiago, exatamente nesses versículos de fé e obras, a Bíblia diz, a história diz que Martinho Lutero ficou em crise. Como é que pode conciliar o que Paulo disse e agora o que Tiago está dizendo nessa carta? Paulo ensinou em suas cartas que somente a fé é quem salva. A salvação através da fé.
E agora Tiago diz que precisa-se de obras para que também seja salvo. Por esse motivo, o reformador Martinho Lutero, ele chamou a carta de Tiago, carta de paia, porque ele não conseguia conciliar. Como é que Paulo diz que a fé somente salva, e agora Tiago está dizendo que tem que ter obras e tem também fé? Ou como se fosse uma contradição daquilo que Paulo dissera lá em Efésios, em Romanos, de que parece que Tiago estava ensinando errado. Mas o que Paulo olhou nesse contexto aqui foi para a causa da salvação, quando ele diz em Efésios, mediante a fé. Paulo não vai se contradizer, nem Tiago, eles se completam. Tiago olhou para a consequência da salvação. Isso foi um problema sério, não só na época do grande reformador, como também com aquelas pessoas que conviveram na época de Tiago. Alguns exageravam. O que acontece é que tanto os defensores da fé, somente como que as obras com a fé, eles exageravam. Eles achavam que não podiam, talvez, unir essas duas doutrinas. É mais ou menos um entendimento exagerado, tanto daqueles que defendem a doutrina de Paulo como a doutrina de Tiago. Mas o que a gente precisa entender é que a fé, ela aflui nas obras, ela não se divide, mas se completam. É muito importante o que Tiago está falando aqui. Esse texto de Tiago é o texto mais explorado da carta de Tiago, mais do que mesmo até o primeiro capítulo sobre provação e tentação. Essa questão de fé e obras, ela é muito debatida e talvez ainda de uma grande dificuldade de entendimento. Será que eu preciso de fazer as boas obras? Será que eu tenho que fazer as boas obras para a salvação? Ou talvez eu fique com o argumento do apóstolo Paulo de que eu sou salvo somente pela fé. O que Tiago está dizendo não está desmanchando o que Paulo disse, nem muito menos completando a doutrina da salvação pregada por Paulo. O que ele quer dizer nesse texto é que nós temos, principalmente os salvos, de mostrar as nossas boas obras. São consequências daqueles que são salvos, daquilo que acontece com cada um de nós. E ele vai tratar de fé. A fé é a doutrina-chave da vida do cristão. Para você entender a criação de todas as coisas, olhe para aqui, para você entender a criação de tudo, o escritor aos Hebreus diz que você tem que ter fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a fé é a doutrina básica do cristianismo. Você, para entender a doutrina da criação, você tem que ter fé. Está lá em Hebreus capítulo 11. Você, para entender a doutrina da salvação, você tem que ter fé. Como Paulo disse, o pecador, ele é salvo pela fé, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, nem vem de obras, como eu falei antes. O cristão, ele vive pela fé. Paulo diz exatamente em sua carta segundo aos Coríntios, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Então a fé deve estar presente na vida de todo cristão. Não tem como viver sem fé, não é? Não tem. A falta de fé desagrada a Deus. O escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe. Tudo que fazemos sem fé é pecado. Paulo diz, e tudo que não provém da fé é pecado. A fé é importante para a vida diária. Se você for ler a carta aos Hebreus, você vai encontrar ali os heróis da galeria da fé. E nos outros versículos você vai ver o testemunho de muitos ali que venceram, o fogo, que venceram tantas lutas por causa da fé. Então a fé é a base da minha vida, é a base da sua vida.
nós estamos hoje aqui por causa da fé. Você está ouvindo essa palavra porque você tem fé. Você está vivendo porque você tem fé. Isso aqui, Tiago, ele não anula, ele não desfaz, porque a fé é a base da nossa vida, a base de cada cristão. Alguém já disse que a fé, que ter fé não é crer apenas das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. É tanto que muitos usam de uma forma errada a fé. Os defensores, da doutrina, de uma doutrina de que acha que tudo consegue, da confissão positiva, eles usam a fé, mas de uma forma errada para conseguir aquilo que ele quer. É totalmente diferente do que diz a palavra de Deus. Um escritor chamado Warren W. Ele vai trabalhar esse texto fazendo 3 perguntas e automaticamente as suas respostas. E ele diz assim: que tipo de fé salva uma pessoa? Será que nós temos a fé da salvação? Será que toda fé ela é a que salva? Isso é uma pergunta que ele faz. É necessário realizar boas obras a fim de ser salvos? Alguns talvez se apegam a esse lado aqui. É tanto que existe pessoas aí querendo fazer boas obras para conseguir a salvação, e esquecendo talvez até da doutrina da fé. De que maneira, a terceira pergunta, de que maneira uma pessoa pode saber se está de fato exercitando a fé verdadeira? São perguntas que ele vai responder nesses versículos aqui de Tiago, de 3 maneiras. Ele vai mostrar a fé que é morta, ele vai chocar os seus ouvintes quando ele vai mostrar a fé demoníaca, e ele vai mostrar a terceira fé, que é a fé salvadora. No versículo 14 e 17 ele fala quem é que tem a fé morta. Muitos têm a fé morta. Ele vai ilustrar aqui com alguém que entra em determinado lugar e recebe um tratamento totalmente diferente. A fé morta, a fé demoníaca e a fé verdadeira. Vamos lá. A fé morta. No versículo, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. No versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Você vai perceber, olha para aqui, no livro de Tiago, ele faz muitas perguntas, do capítulo 1, do capítulo 2, 3, são muitas perguntas. Essas perguntas, elas são extremamente importantes, porque dá para o cristão a oportunidade de pensar, a oportunidade de trazer à memória o que realmente está acontecendo. Essas perguntas, elas são muito importantes desde lá no Jardim do Éden. Quando Deus faz a pergunta para Adão, quando Deus faz a pergunta para Eva, e quando Deus não faz a pergunta para a serpente, porque a serpente não tinha nenhuma chance de salvação na figura do diabo. Então as perguntas são pertinentes para que nós possamos parar e pensar naquilo que nós estamos fazendo. E ele faz aqui a primeira pergunta. E a pergunta ela deve ser talvez respondida por você mesmo. Como está a sua fé? Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Ele vai trabalhar muito bem a questão prática. Ele vai mostrar aqui que não somente eu tenho que falar, mas eu preciso agir. Ele vai falar a contradição daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Ele vai combater as nossas atitudes em detrimento das nossas palavras. Somos bons em fala. É por isso que ele já tratou lá no capítulo 1, que nós devemos ser bons ouvintes da palavra de Deus. E também praticantes.
está lá escrito. Ele vai mostrar agora nesse texto essa discordância que há entre o que nós falamos e o que nós fazemos. E ele diz: que proveito há? O que é que você pode entender? Essa fé que você tem, baseada no que você acha, ou talvez em suas atitudes erradas, pode levar você à salvação? Na igreja primitiva, havia quem afirmasse ter fé salvadora, sem, no entanto, ter nenhuma coerência com aquilo que ele estava falando. Jesus disse assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Perceba que ele começa a combater a questão daquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. É muito comum nós termos um bom discurso, nós temos uma boa palavra, é muito normal, e isso deve sim acompanhar a nossa vida. Nós temos que nos preparar para isso. Mas o que é mais importante é o nosso comportamento, é como nós estamos, talvez, lidando com situações onde pessoas talvez tenham visto em nós, não um cristão, mas talvez até atitudes ímpias partindo de cada um de nós. E Jesus disse: cuidado, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus foi, antes de Tiago, claro, o que mais combateu essa questão aqui, sobre as boas obras, não no sentido da salvação, mas que todo salvo deve sim ter essa atitude das boas obras. Jesus ensinou assim brilhe também, olha para aqui, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Jesus disse: olha, alguém que vê as boas obras do cristão, através dela vai glorificar a Deus. Até certo ponto, Deus será reconhecido através das nossas boas obras. E entenda bem, não estou dizendo aqui que são as boas obras que vai salvar o homem, ou talvez aqueles que estão observando as minhas boas obras vão talvez se converterem, mas pelo menos há um entendimento do próprio Jesus que Deus será glorificado certamente pelas boas obras que nós praticamos. Jesus também disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Veja como ele ensinou essa questão das boas obras, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. O que são os frutos aqui? Se não são as boas obras, se não são as nossas atitudes que louvam o nome de Deus. O que são esses frutos aqui? Fica aqui a pergunta para mim e para você. E ele começa a dizer assim: colhe-se porventura uva do espinheiro ou figo do abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz más fruto. Ele sai agora dessa pergunta e vai agora começar a discorrer do assunto sobre a questão da fé morta. Ele vai aplicar aqui uma ilustração. Como é que essas pessoas estavam vivendo essa fé? No versículo 15 ele diz assim: olha que coisa interessante. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si mesmo é morta. Perceba aqui 3 atitudes que ele fala nesse texto para aqueles irmãos e para nós nessa noite. Ele disse: se um irmão, certamente está falando de um cristão, alguém, porque a Bíblia diz que nós devemos pelo menos socorrer primeiramente os da família da fé. Se um irmão ou uma irmã talvez entre num local como esse, ou nós tenhamos um encontro
e aquele irmão estiver encarecido de quê? Roupa e alimento. Roupa e alimento. E você olha para aquela pessoa e você vai dizer 3 coisas importantes. Primeiro, você vai dizer assim, ide em paz. É mais ou menos assim: Deus te abençoe, Deus seja contigo. A primeira expressão é essa aqui. Aí você olha para aquela pessoa e diz assim: oh meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. Você começa aquele discurso belo, que é importante nós fazermos isso, mas dentro do contexto aqui, ele é reprovado por Deus. Primeiro só, ele diz: Deus te abençoe. Segundo, você aquecei-vos. Aquecei-vos é o seguinte: está fazendo muito frio, procura um blusão aí, alguma coisa que venha a te cobrir. Ele começa a dar ordem para aquela pessoa que era necessitada, mostrando como ele deveria fazer. Vai em paz, meu irmão. Você procura uma roupa que está muito frio e você começa a se aquecer. Fartai-vos, se alimente, não só se alimente bem, encha bem a sua barriga, porque você está desnutrido, você precisa de alimento. Então, isso que Tiago viu era uma atitude reprovada por Deus de alguém que recebera uma pessoa tão carente, né, uma pessoa que estava passando uma necessidade muito grande, e diz 3 palavras: Deus te abençoe, procure uma boa roupa, vá vestir alguma coisa que está fazendo muito frio, e diga de passagem, coma e coma bem. Ele apenas usou o seu discurso. O Tiago reprova que ele usa o seu discurso para mostrar para aquela pessoa o que deveria fazer. Preste bem atenção, como ele é reprovado. Ele faz a ilustração de alguém que entra, de alguém que chega, ou de alguém que ele se encontra, e fala dessa maneira. Queridos, nós temos que ter muito cuidado. O amor não é demonstrado apenas em palavras. A Bíblia diz lá: filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas de fato e de verdade. Se você for ler capítulo 6 de Atos, vai falar da instituição dos diáconos. Você sabe por que foi instituído os diáconos naquela época? Porque havia uma carência, aonde os apóstolos estavam lá ministrando a palavra, estavam dedicados à palavra, e as viúvas estavam sendo esquecidas em suas vidas, em suas casas. E ali é que os discípulos chamam a casa ordem, diz: nós precisamos eleger homens de Deus que cuidem dessa área. Eles entenderam que não somente a palavra era necessária, mas também a assistência àquelas pessoas. E eles fizeram isso. Se você for olhar direitinho na parábola do bom samaritano, nós vamos entender o que Tiago está falando aqui. Quando Jesus conta uma parábola para alguém que pergunta para ele: o que eu devo fazer? E Jesus vai contar aquela parábola mostrando exatamente a negligência, ou talvez a carência daquela pessoa. E nessa parábola existem 3 reações diferentes: a do sacerdote, a do levita e a do bom samaritano. A do sacerdote e do levita, ambos possuíam instrução religiosa, mas nenhum dos dois parou para ajudar aquele homem que era agonizante à beira da estrada. É mesmo que você vê um líder da igreja, alguém que passa diante de uma situação como essa e não faz nada por aquela pessoa. Eu lembro um dia que eu estava estacionado no meu carro lá na feira, e eu fui dando ré do carro e só vi um rapaz correndo e gritando e fazendo assim: para. Eu não entendi muito o que era, mas ele se aproximou desesperado, tantas pessoas ali por perto, não dizia nada, mas ele vinha numa velocidade muito grande.
E ele disse: para, porque tem um rapaz debaixo do seu carro. E ali eu parei e tiraram aquela pessoa. Mas eu ia passar por cima daquele rapaz. Mas alguém estava perto ali, não sei se não viu, também não posso julgar. O que é interessante é que alguém viu e fez alguma coisa. Outro dia eu passo ali no centro da cidade, aqui perto do Açude Velho, e quando eu vou passando no carro, tem um homem caído naquela hora, e quando eu vejo aquele senhor caindo, eu paro o meu carro, e digo: o que está acontecendo? Alguém já chega perto e diz: ele caiu aqui, ele deficiente, só tem uma perna, e eu fui parar para conversar com aquele homem. Ele disse: não sei, me deu um apagão aqui, eu caí no chão. Eu disse: eu lembro, eu disse: mora. Ele disse: eu lembro, mora ali, aqui no Catolé. Eu disse: eu vou deixar o senhor em casa. Coloquei dentro do carro, me deixei na casa dele. Então, às vezes, nós estamos tão ocupados que nós passamos de largo. Aí a parábola diz assim: passa o sacerdote de lá, passa agora o levita de lá, e o samaritano passa bem pertinho. Um passa longe demais e outro passa perto. Às vezes nós estamos passando muito longe das necessidades das pessoas, devido a uma vida de ativismo, uma vida muito ocupada. Nós não estamos talvez dando atenção às necessidades das pessoas. E o que ele diz aqui? É que ele diz: olha, qualquer dentre vós disser ide em paz, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? João Calvino diz assim: só a fé justifica, mas a fé que justifica não pode andar sozinha. Palavra do teólogo João Calvino. Aí no versículo 17, Tiago vai dar a resposta agora do que ele falara para essas pessoas. Assim também a fé, se não tiver obra, por si é morta. Perceba que ele está respondendo ao que ele estava falando para aquelas pessoas. Ele está respondendo à ilustração do que ele apresenta sobre a pessoa que precisava de ajuda e a reação daqueles que estavam diante daquele homem ou mulher moribundo. E ele diz: assim também, da mesma maneira que foi tratado este assunto, não é? Da mesma maneira que vocês trataram com descaso essa pessoa, é a mesma coisa da fé. Se não tiver obras, por si mesmo é morta. Mas que ensinamento tão severo, tão duro de Tiago, para mostrar a nossa responsabilidade como cristão, para mostrar que nós temos sim que estarmos preocupados com a vida dos outros também. Evidentemente, nós não vamos resolver o problema das pessoas, mas nós vamos pelo menos dar uma atenção. Nós vamos talvez até fazer alguma coisa que esteja ao nosso alcance. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que Deus me deu condição de fazer, eu posso fazer. Ele, depois de tratar com os seus ouvintes sobre a fé morta, isso é uma fé morta. Vocês estão com um discurso muito bonito, mas não têm atitudes. Vocês não estão agindo, vocês estão falando. Isso deve trazer para nós uma preocupação, e nós devemos ponderar o que nós estamos ensinando e o que nós estamos praticando. Como nós estamos levando a palavra às pessoas e como nós estamos talvez tratando com essas pessoas, dentro, claro, sim, da possibilidade de cada um de nós, do que eu posso, do que eu devo fazer com aquela pessoa. E ele agora, ele vai tratar, depois que ele trata da fé morta, ele vai chocar os seus ouvintes. A palavra aqui é chocar mesmo, sabe por quê? Porque ele vai trazer agora uma ilustração que choca aquelas pessoas.
Alguém tem uma fé morta, mas também tem alguém que tem uma fé demoníaca. Ele vai dizer no texto aqui. Porque se alguém, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele dá uma resposta aqui que cala a boca de muita gente. Creis tu que Deus é um só? Ele, mais uma vez, ele faz o quê? Uma pergunta. As perguntas eram para quê? Para que eles pensassem antes de responder. Você crê? Certamente, todo mundo crê. Você vai dizer, eu creio sim. Se você perguntar abertamente, crê em Deus? Todo mundo crê. Até as pessoas que não têm um conhecimento da palavra, dizem, eu creio em Deus, eu creio. Mas ele diz assim, muito bem, crês tu que Deus é um só? Fazem muito bem, porque até os demônios creem e estremecem. Se você for olhar o Evangelho, os Evangelhos, você vai perceber o demônio crendo na divindade de Cristo, os demônios crendo na existência de um lugar do castigo, os demônios reconhecendo Cristo como juiz e sujeitando-se à palavra de Deus. Ele vai mostrar aqui como é importante essa doutrina da fé e das obras. Quem tem uma fé morta foi tocado no nível intelectual. Os demônios, por sua vez, são tocados no nível emocional. Há muita emoção no meio do povo de Deus. É claro, escute aqui, é claro que nós nos emocionamos, choramos. Não tem nada de errado a emoção. O que não pode ficar é somente na emoção. Nós somos tocados pela boa música que cantamos, nós somos tocados, choramos pela palavra que Deus traz para nós somos tocados por uma situação adversa, por uma situação talvez até boa que Deus proporciona em nós, choramos. Isso é muito importante. Mas quando ele fala aqui da questão dessa emoção, é que não é essa emoção que sustenta o cristão. Tiago apresentou dois tipos de fé: a fé morta e a fé demoníaca. Meus irmãos, temos que ter cuidado com essa questão do empirismo, das experiências, não é? Nós nos achamos talvez que a experiência ela é muito importante, mas você tem que ter a sua vida em Deus, confiando na palavra do Senhor. Crer e temer não são experiências que produzem salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida em sua mente e até tocada em seu coração, e ainda assim perder-se para sempre. Por isso que ele usa a expressão: o diabo crê e ele treme. Você percebe aqui que o diabo está chamando o seu povo para uma vida ativa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que realmente glorifique o nome do Senhor. Ele diz, essa fé é uma fé demoníaca. Infelizmente, ele traz uma palavra, ou infelizmente, claro, uma palavra dura para os seus ouvintes, e que também ela serve para cada um de nós. Cuidado com o tipo de fé que você tem. É bom pensar, é tanto que as perguntas fazem com que eu e você venha a pensar que fé nós temos em Deus. Qual é a fé? Que é totalmente diferente desses que ensinam a fé, não é, comprada, uma fé nas coisas materiais, uma fé talvez que você tenha o poder de usar ela. Isso é muito perigoso. Mas o importante aqui é que essa fé que Tiago trabalha é a fé da salvação. São as obras, não é, que nós fazemos por causa da fé que nós temos em Deus. Ele vai encerrar essa sessão agora, mostrando agora a terceira fé. A fé que era morta, a fé demoníaca e a fé da salvação. Quando ele diz assim:
Queres, pois, ficar certo? Homem, chama um homem insensato, tolo, de que fé sem as obras é inoperante. Ela não serve para nada. É uma fé estéril, é inativo, é algo que não tem valor. Para aqueles que defendem essa fé, talvez a fé morta, eles não vale nada, não te leva a lugar nenhum. Agora ele vai dizer: queres tu ficar certo? A fé, o homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Ele veio aqui confirmando, reiterando o que ele já vinha falando anteriormente. Como nós precisamos viver a fé e as obras, e as boas obras. Isso não tem nada de errado. Nós devemos ir fazer boas obras. É muito comum nós realizarmos em nossa igreja obras de, eu não vou usar essa expressão, obra de caridade, sim, porque estamos ajudando alguém. Temos aqui na igreja um socorro a cada mês, que nós alimentamos aquelas pessoas por um dia. São 80 famílias. Mas isso aí não traz para nós nenhum orgulho, nem também a sensação de que nós estamos com o dever cumprido e que fazemos tudo, porque Jesus disse assim: se você fizer tudo que é para ser feito, você é o quê? Servo inútil. Para que Jesus fala isso? Para que não haja vaidade no nosso coração, para que nós não venhamos a bater no peito, né? Dizer, nós fazemos isso. Temos que ter muito cuidado, porque nós precisamos fazer tudo isso com atitude de humildade diante de Deus. Ele vai agora citar dois exemplos maravilhosos para encerrar essa sessão. Quando ele diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura do que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça, e foi chamado amigo de Deus. O primeiro exemplo que ele traz para nós é o nosso pai da fé, Abraão. Em uma atitude de fé, claro, de fé, ele oferece o seu único filho para ser sacrificado. Ele oferece o que era melhor dele. Na verdade, nenhum de nós teríamos essa iniciativa de oferecer aquilo que é tão bom, aquilo que nós tanto queremos. Não há nenhuma disposição minha e sua em oferecer o que é melhor para Deus. Pelo contrário, nós não oferecemos. Deus pede, e às vezes Deus até toma de nós. É muito difícil isso, mas Deus, ele toma de nós. E ele, usando aqui na figura de Abraão, ele mostra o quanto foi importante aquela atitude de Abraão, que é agora comentada por Tiago, falando exatamente de fé e obra. Olha como Abraão se comportou. Ele teve fé, mas ele teve uma atitude também de obediência a Deus, de levar o seu único filho para ser sacrificado. Nós batemos no peito, dizemos que temos fé. Nós batemos no peito, dizemos que somos obedientes. Mas num momento como esse, nem você daria Sofia, nem você daria Malu, André, nenhum de nós daria nenhum dos nossos filhos. Nós o que? Questionaríamos. Nós talvez até nos afastássemos de Deus pela atitude dessa. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi sim justificado por essa atitude de fé e de serviço e de obediência a Deus. O Novo Testamento fala de vários tipos de obras. Obras da lei, Gálatas fala, obras da carne, obras malignas
e obras mortas, como diz o escrito aos Hebreus. Precisamos pensar um pouco quais são as obras que nós estamos praticando. Que tipo de obras? Ele fala lá que tem obras da lei, obras da carne. Obras da carne são realizadas por aquelas pessoas que vivem em função da velha natureza. Perceba que nós lutamos contra a velha natureza todos os dias, para que essas obras sejam arrancadas de nós. E nós não conseguimos, porque todos os dias nós pecamos, somos afrontados e temos uma batalha que não terá fim até a volta de Cristo, que é a batalha da santificação. Segundo Charles Spurgeon, ele diz que a santificação é o outro lado da salvação. Nós vamos ter essa luta todos os dias para ter uma vida de santificação. E ele conclui dizendo no versículo 25: de igual modo não foi também justificada por obras. Gente, olha que contraste. Comparar Abraão agora com a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra é morta. Mas como ele vai fazer essa comparação agora entre Abraão e Raabe? Abraão deu origem ao povo de Israel. Raabe pertencia a uma nação pagã. Abraão era um homem piedoso. Raabe era uma mulher corrompida, uma meretriz. Abraão era amigo de Deus. Raabe pertencia ao povo inimigo de Deus. Veja como é a graça de Deus, porque através de Raabe que o Senhor Jesus é configurado na galeria da genealogia de Mateus, dizendo que ele é da geração de Raabe. Mas o que ele aqui diz é exatamente que foi Raabe, essa mulher que vivia numa cidade depravada, essa mulher que não conhecera ao Senhor, essa mulher que rejeitara os ensinamentos de Deus, essa mulher que estava dentro de uma situação muito complicada, onde uma cidade ia ser destruída, mas essa mulher teve uma atitude louvável a Deus. Raabe, quando ela acolhe os espias em sua casa, é um texto que eu já preguei aqui, mas um texto que traz uma certa polêmica, porque Raabe mentiu. Até que ponto se deve mentir? Ela mentiu porque acolheu os espias em sua casa, e chega lá um rei batendo na porta, e soldado: tem alguém aqui? Ela esconde os homens lá no eirado. Ela diz: não, aqui não tem ninguém. E aquela atitude, meus irmãos, aquela atitude foi louvável a Deus. E ele conclui Tiago dizendo: olha a atitude dessa mulher, não é? Aquelas pessoas que nós descartamos, que nós julgamos, que nós não valorizamos, mas talvez são pessoas, Fabiana, que têm atitudes melhores do que as nossas, atitudes que louvam a Deus, como essa mulher que não tinha nada, não tinha essa fé salvadora, não tinha esse conhecimento, mas ela foi aqui citada por Tiago como alguém que teve uma atitude de fé e foi valorizada pelas suas obras em receber os espias ali em Canaã. Queridos, como nós estamos tratando esse assunto, fé e obras? Como tem sido o nosso discurso a cada dia? Precisamos parar um pouco e pensar se nós não estamos talvez dentro daquela ilustração dos primeiros versículos que eu li para vocês, de que alguém fala, mas não age. Nós estamos talvez com um bom entendimento da situação. Há pessoas que têm tudo na ponta da língua, que sabem falar, mas não sabem agir, não sabem talvez socorrer aquela situação. É claro que precisamos sim de entender os ensinamentos de Deus, mas precisamos colocar a nossa vida, escute aqui, a nossa vida em ato piedoso diante de Deus para tratar dessas pessoas. É a primeira lição para nós, é que nós devemos ter ato de piedade.
com as pessoas. Fé e obra. Meus irmãos, que proveito tem se você disser, não é o que você diz, é o que você é. Se não tiver obras, a fé não pode salvar. Como é que nós conhecemos o cristão? Pelas suas obras. Você não conhece o cristão pelos dons espirituais, não pelo que ele apresenta, você conhece pela vida dele, o comportamento dele. E precisamos parar e dizer, Deus, eu tenho sim realizado essas obras de misericórdia. Ele conclui no versículo 3, aquela primeira sessão, dizendo que para com aquele que não usou de misericórdia, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Precisamos perceber que nós vamos também ser julgados por essas obras. A misericórdia que eu usei para uma pessoa, que eu dei para a pessoa, ela vai ser também a maneira que eu vou ser atendido por Deus. Deus tem misericórdia de nós, claro, mas Ele quer que nós tenhamos misericórdia das pessoas. É tanto que foi o primeiro, o seu sermão do monte lá, foi o primeiro assunto que ele trata lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor esteja aplicando no nosso coração a necessidade de cumprir com a missão, fazer as boas obras, mostrar a Deus a salvação que nós temos através das nossas atitudes, não simplesmente por aquilo que falamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.